Seja grato. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo, capítulo 23. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da semana e ali na agenda da semana constam os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 23. E depois desses pedidos, quero ler aqui do versículo 14 até o versículo 17, que diz: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho e da semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Portanto, o que a gente percebe aqui é uma mensagem da parte do Senhor de gratidão. O homem celebrar essas festas significa o homem agradecer a Deus, porque é o Senhor que supre as necessidades. E aqui ele vai tratar a respeito de 3 festas, que é então a festa dos pães asmos, que é ali em conjunto ali com a Páscoa, depois a festa da ceifa, que é quando eles vão colher ali, né? E depois a festa da colheita, que é aquela então do final da colheita, quando então eles vão agradecer a Deus. Algo que nós precisamos destacar aqui na leitura está aqui no final do versículo 15, que diz: Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. E também no versículo 17, que diz: 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Portanto, ele vai falar a respeito de todos os homens, então, se apresentarem diante do Senhor, mas nenhum deles deve apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Isso nos leva a lembrarmos ali de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, lá no versículo 18, Paulo vai falar que nós não devemos nos embriagar, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E ali no versículo 19, 20 e 21, Paulo vai falar como que faz para sermos cheios do Espírito Santo. Então, é o falar para fora, aquilo que a gente fala se edifica a pessoa, o falar para dentro, como que nós nos exortamos. Versículo 20, ser gratos, e versículo 21, nos sujeitarmos. Então, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo sem gratidão, sem ações de graça, sem atitudes de quem é grato. Nós temos que demonstrar gratidão a Deus através das atitudes. Não é com palavras, Senhor, muito obrigado. Não é através das palavras. Não é um sentimento de gratidão, porque você pode ter palavras, você pode ter sentimentos, mas você pode não ter atitudes, apesar das palavras e dos sentimentos. Então, gratidão
são atitudes. Apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 9, e aí eu quero ler o versículo 7, quero destacar o versículo 7, mas eu quero ler aqui o versículo 6 até o versículo 8, que diz: Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Portanto, esse texto aqui de Paulo, que ele vai usar aí, a lei da semeadura, fala a respeito de nós darmos e darmos segundo aquilo que nós colocamos no nosso coração. Versículo 7: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou seja, não com tristeza, não por obrigação. Nossa, eu tenho que dar, eu sou obrigado a dar, pois Deus ama quem dá com alegria. E perceba, Deus ama quem dá com alegria. Deus estabelece aqui 3 festas para o povo poder, então, se dedicar ao Senhor e reconhecer, como João Batista vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 3, o homem não tem nada, nada, se do céu não lhe for dado. A gente pode rasgar a terra, a gente pode semear ali na terra, a gente pode então regar a terra, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Não é porque a gente planta que vai ser germinado e que vai crescer aquilo ali. É Deus que repreende o gafanhoto que vem comer a planta que nós plantamos. Então perceba que é Deus que cuida de tudo para que a gente venha ter para tudo com aquilo que a gente tem. Então, ou seja, aquilo que você tem, entenda que foi Deus que te deu. Então, qualquer coisa que o homem tem, ele não tem se do céu não lhe for dado. É Deus que provê todas as coisas. E o que Deus pede através dessas festas é o reconhecimento que vem dele. E o reconhecimento, como falei aqui, não é através de uma atitude, não é através, aliás, desculpa, é através de atitude. Não é através de palavras e não é através de sentimento. Você pode reconhecer no seu coração que foi Deus que te deu. Você pode ter no seu coração um sentimento de gratidão. Mas se esse sentimento de gratidão e essas palavras não vierem acompanhadas de atitude, de nada vale diante de Deus. E ele fala aqui no final do versículo 15: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Deus pede para que a gente venha ter atitudes, atitudes. As atitudes nós podemos demonstrar gratidão a Deus de várias formas. De várias formas a gente pode demonstrar gratidão a Deus. Tem que ter atitude. Então, quando a gente fala ali na igreja a respeito de dízimos e ofertas, nós sempre falamos que a nossa motivação não deve ser outra que não gratidão. A gente procura frisar sempre isso. Olha, a gente não deve contribuir por causa do medo, a gente não deve contribuir por causa de obrigação, a gente não deve contribuir por
qualquer coisa que não seja a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de que é Deus que tem cuidado de nós. Se você tem o que você tem, se você tem saúde, é porque Deus tem preservado a sua vida. Lembre-se que nós passamos aí por um período aí de pandemia, não é verdade? E sua vida foi poupada. Lembre-se que o Senhor tem cuidado, crises, entra e sai crise aí, não é verdade? Crise econômica, crise mundial, e o Senhor tem te dado, tem te sustentado, tem suprido as suas necessidades. É o Senhor que supre. Então a gratidão que você tem que ter é para com o Senhor. Só que não tem como a gente fazer nada para Deus, porque não tem como a gente dar para Deus alguma coisa que Ele já não tenha. Ele é que nos supre. Então isso faz com que a nossa gratidão se estenda até o nosso próximo. É aonde ele vai falar, né, que nós devemos amar o nosso próximo. Jesus, ele vai simplificar os 10 mandamentos com 2 mandamentos. Na verdade, os 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, é uma simplificação dos 10 mandamentos. Senhor, como é que eu transformo 10 mandamentos em dois? É isso que Jesus está fazendo. Ama a Deus e ama o próximo. Nós vimos aqui no capítulo 20 de Êxodo os 10 mandamentos. Então, primeiro mandamento, como é que amo a Deus sobre todas as coisas? E aí ele vai falar através dos 10 mandamentos. Não tenha outros deuses, não faça ídolos e nem preste culto a esses ídolos. Não diga o nome de Deus em vão e guarda o sábado. E como é que eu amo o próximo? Guarda o sábado, honra pai e mãe, não mata, não adultere, não furta, não diga falso e não cobice. Portanto, o que o Senhor fez foi nos demonstrar os 10 mandamentos através de 2 mandamentos. Portanto, a forma de nós amarmos o próximo é através das atitudes, as atitudes que a gente tem com o próximo. Paulo vai falar a respeito de que talvez o nosso próximo venha a ser o nosso inimigo. Jesus vai falar também que o nosso próximo pode ser quem nos persegue. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus fala: ama o seu inimigo e ore por quem te persegue. Então, amar e orar é o inimigo que às vezes nos persegue, mas que é o nosso inimigo. Portanto, a gente tem que amar e orar por ele. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 20: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê de beber. Porque se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas em sua cabeça. Ou seja, você vai fazer com que ele venha pensar. Isso vai incomodar a mente dele ali. Onde já se viu essa pessoa que é minha inimiga, está me dando comida quando eu estou precisando de comida, está me dando bebida quando eu estou precisando de bebida. Então, é atitude. Nós percebemos que amar é atitude. Então, nós devemos demonstrar amor a Deus, porque lá em 1 João, João vai falar: como é que você pode falar que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao seu irmão a quem você vê? Portanto, não tem como nós amarmos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. E amor é atitude. Naquela necessidade que o nosso próximo tem, nós devemos socorrer. É uma das formas de nós, então, demonstrarmos gratidão a Deus, é quando a gente tem um olhar compassivo, misericordioso, gracioso com o próximo e transformamos esse olhar em atitude, quando nós então servimos as pessoas que o Senhor tem colocado aí no nosso caminho. Portanto, quando o Senhor fala aqui no versículo 15: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias, são atitudes de quem é grato. Nós devemos demonstrar gratidão a Deus, e você pode demonstrar essa gratidão dizimando na igreja, ofertando na vida de missionários, ofertando na vida aí dos irmãos da igreja,
olhando a necessidade de cada um e ajudando a suprir a necessidade de cada um. É assim que nós demonstramos gratidão a Deus. É assim que nós chegamos a Ele sem estarmos com as mãos vazias. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.